Olá pessoal, é uma alegria, uma satisfação e uma gratidão enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Eu suponho que todos comunguem desse desejo nosso de melhoria, de um advento de paz, um advento de calma e felicidade. Vocês estão no canal Ivani Marchese e é um canal de educação, mas não se trata de uma educação conforme ela é entendida hoje, é uma educação mais ampla, é uma educação que nós queremos que seja extensiva para outros mundos, inclusive. Nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, nós próprios, saibamos que existem outros mundos habitados e habitantes de outros mundos igualmente inteligentes como nós, mas de constituição física, vamos dizer assim, própria da matéria, específica também a estes mundos. Então esse é um primeiro fundamento para se fazer uma educação de nível cósmico. O segundo fundamento é a crença e a certeza de que nada morre, apenas há uma transformação para um outro tipo de morada ou de dimensão que nós podemos falar. Muda-se, mas a energia sobrevive. Então, a energia sobrevive após a morte da matéria corporal que nós estamos acostumados a ver e trabalhar com ela, é ela que serve ao nosso karma. Mas ela também sobrevive nos animais, nos minerais e nos vegetais. Essa energia não morre nunca. E o terceiro fundamento é que essa energia, esses seres de posse de um corpo de uma forma material para se desenvolver, supõem inteligência bem aprimorada, como entre nós os humanos, como eu disse, em outros orbes ainda mais elevada que a nossa inteligência, em outros orbes ou mundos menos elevado, ou ainda em mundos cujos habitantes têm uma inteligência igual à nossa. E há ainda uma presciência, uma onisciência de dor, de satisfação comum a todos nós, desde o mineral. Vocês vão falar, então agora você enlouqueceu. Como que o mineral vai sentir dor? Ele sente a dor do desprezo, do desrespeito, a aflição da ganância que leva a destruir o seu habitat. Essa dor é muito grande e ela viaja assim como qualquer pensamento, assim como qualquer sensação, vamos dizer assim, na velocidade da luz ou mais até, e pode alcançar inclusive quando, por exemplo, uma mina, uma rocha, uma cadeia rochosa é destruída a poder de dinamite, pode inclusive ter um alcance transcontinental. O mesmo acontece com os vegetais, o mesmo acontece com o reino animal. E o mesmo acontece até com o reino dos devas. Devas é uma expressão muito usada no sânscrito, mas na tradição judaico-cristã islâmica não se fala devas, fala anjos. Agora, por que? Hoje me perguntaram, mas por que esses assuntos? Por que essa iniciativa? Porque há informações, e muitas, de que em 2057 a Terra estará totalmente modificada para melhor, mas com presenças ainda aqui entre nós de seres que estão reencarnantes pela primeira vez, muito embrutecidos e endurecidos. Então, que tipo de seres nós queremos entregar para 2057? E olha que 2057 se constitui de nós umas 3 décadas, um pouco mais. Nós vamos entregar os mesmos seres formados numa educação egoísta. Por que uma educação egoísta? É essa educação. É o indivíduo, está até na lei, desenvolvimento pleno do indivíduo. E uma educação míope, que só consegue pensar a Terra como o único planeta habitável nesse universo, acha que Deus teria criado esses bilhões de sóis que resplandecem à noite só para nosso deleite, para aumentar o nosso romantismo,
Não, tudo que Deus cria tem uma finalidade, tem um propósito evolutivo. E como outro fundamento, nós devemos levar a crença e a certeza, e isso é milenar. Eu já disse que eu não reinvento a roda. A única coisa que eu tento é trazer esses temas para uma reflexão, para uma discussão, para ser aprimorada, mais aprofundado ou até negado. Um outro fundamento é o seguinte, já disse também, que assim como acontece uma coisa boa aqui, isso atinge a aura da Terra e atinge outros orbes, igualmente as coisas ruins. Então, é necessário também esse novo tipo de educação, porque as viagens interplanetárias estão se tornando cada vez mais frequentes. E, se nós não cuidarmos de desenvolver esse espírito cósmico de solidariedade, fraternidade, compaixão, amorosidade, nós vamos entregar o ser que conseguiu uma viagem se instalar em Marte ou numa das faces da Lua ou qualquer um outro planeta, o mesmo tipo de seres que se instalou nas Américas, na África e na Ásia, ou seja, o colonizador, explorador, dizimador, genocida e assassinando e exaurindo as terras, os mundos por onde passa. Então, a justificativa para uma educação cósmica é a bem-aventurança para a Terra e todos os seus reinos e para outros reinos. Então, entrando agora na live de hoje, nós vamos falar sobre o reino mineral. O reino mineral tem um princípio de onisciência, que é um princípio como se fosse um sentimento de agradecimento e dor. Vamos tomar o exemplo da visão da montanha. Visitem regiões rochosas e parem para contemplar a cadeia de montanhas. A sensação que passa é de segurança, tranquilidade, certeza que tudo dará certo na nossa vida. É como se estivéssemos ainda dentro do útero materno, tranquilos, sem temores quanto ao futuro. Esse é o sentimento que a montanha, a contemplação de uma montanha, nos envia. E esse sentimento, quando ela pressente, quando ela tem a onisciência que é projetado por nós para elas ou para ela, é um sentimento também de gratidão e de um alívio e certeza que ela está cumprindo o papel dela. As rochas estão para a Terra, aqui no planeta terreno, como o nosso sistema ósseo, dá sustentação à crosta. E as águas, os minerais outros, e a água também é um mineral, corresponde a seu sistema nervoso. Então, agora entrando já no mundo dos minerais, ou dos metais depois, nós vamos falar do mineral água. E nós vamos falar sobre a parte oculta desses seres. Então, eu não estou falando da água material que nós tomamos. Essa todo mundo sabe que nós não vivemos sem ela. Vivemos até sem alimento mais tempo do que sem água. Tanto nós, quanto os animais, quanto os vegetais. Um vegetal dura muitos anos, às vezes mesmo que a terra seja árida, mas que não lhe falte água. A água é essencial à vida. Agora, a água, como por exemplo a dos oceanos, tem outras funções. Ela tem a função de espelho universal. Ela reflete, olha que grandiosidade, a somatória de todas as experiências de todos os reinos encarnados aqui. Então é fantástico. E a água, ela também tem a função de ser, vamos dizer assim, um arquivo de dados, porque além dela refletir essas experiências, ela as armazena e ela faz a síntese das energias superiores com as energias terrestres dos orbes, que pode não ser como dos outros mundos. Se houver água, não vai ser como aqui, mas ela faz essa síntese do divino com o material. E essa síntese
ela dá um resultado de força. Então tem gente que procura passar temporadas na praia, não para tomar banho de mar ou nadar, alguma coisa parecida, simplesmente para caminhar na areia, na orla das águas. Por quê? Porque capta a energia de força que a água nos oferece, porque ela tem essas propriedades anteriormente que eu mencionei logo agora. Agora, se vocês lerem um autor chamado Chamaraka, deixa eu ver o nome direitinho dele, porque ele é indiano. Ele escreveu um livro inteirinho sobre as propriedades de cura da água. Ele diz que a simples presença da água na boca, sendo sentida a água, libera prana. Isso só acalma e, se ingerida, vai resolver alguns problemas digestivos leves. Ele aconselha o uso da água em compressas ao longo da coluna para desobstruir o corpo etérico através dos chakras que estão localizados na coluna. Rama Charaka é o indiano. Ele aconselha escaldar pés para acalmar e para curar insônia, compressas diversas, normalmente quando associada a gengibre, a erva gengibre, como anti-inflamatório. Mas veja bem, eu não estou prescrevendo remédio, porque embora eu seja terapeuta, eu me dedico apenas à acupuntura e à cromoterapia. Eu acho que a homeopatia, a metaloterapia tem que ficar mesmo com a prescrição especializada de médicos. Então, da água, o que eu acho que ainda não é muito pouco difundido, é essa função curativa de suas energias quando associadas a compressas quentes, porque desde muito, quando associada a vegetais, a água é usada também como terapêutica. Então agora nós vamos entrar. Também quero deixar na conclusão dessa parte introdutória, quero frisar novamente a função de arquivo de dados que as águas do oceano têm, de conter em si, armazenar todas as experiências vividas pelos 5 reinos nossos, falando aqui do planeta Terra, e de fazer a síntese e a transmutação da energia divina com a energia natural, material, devolvendo força e paz. Essa é a função dos oceanos. Então, os mentores pedem que seja dito que nossa postura face ao reino mineral, à água e os metais, seja de pura gratidão e confiança, que nós tenhamos cuidado. Aí vocês vão falar assim, mas a Ivani hoje nessas lives está mesmo enlouquecida. Eu não estou enlouquecendo de falar que nós devemos ter cuidado com esses outros reinos. Qual cuidado? Primeiro, o cuidado da gratidão. Segundo, o cuidado do bom senso no uso. Mas eu trabalho com matadouros, com empresa de carnes, com exploração de florestas há muito tempo. Minha família se dedicou a isso. Gente, procura outra atividade. Não falta. Quanta coisa não fizemos nessa pandemia. E outra coisa, o que nós temos que entregar para 2057, e quanto antes, melhor para nós ainda, essa geração, é um novo paradigma social. Vou repetir. Nós buscamos e temos que encontrar um novo paradigma social, um novo paradigma de economia, não a economia desenfreada da ganância e da matança, um novo paradigma de moralidade, um novo paradigma de sensibilidade. Nós temos que sentir quando alguma coisa ruim acontece, quando um estrondo de dinamite estraçalha toda uma pedreira. O Deva que morava ali, que cuidava dali, ele sente, o próprio reino sente e transmuta isso via vibração para outros indivíduos da mesma espécie. Então esse é um novo paradigma. Tem sentar para estudar essas coisas
a física, a química, a economia, a moral, a pedagogia, enfim. É uma busca multidisciplinar que tem que começar. A minha geração não vai alcançar mais isso, mas eles estão chegando, tem que alcançar isso mais ou menos e bem já iniciado. Então, falamos da água, que para nós é o mineral mais precioso, porque senão nós não viveremos. Vamos falar também do ouro. O ouro é um metal já, porque ele já foi trabalhado, mas ele também é um mineral. Ele é um mineral formado pela ação divina dos tempos. Tempos que se perdem, que nós não entendemos com a nossa concepção de tempo, principalmente sobre a ação do cobre, do enxofre, da água, do oxigênio. E isso vai sendo depurado também ao longo dos tempos, e nós temos aí as grandes minas de ouro. Eu já comentei, quando eu comentei o reino dos Devas, que o Deva das minas de ouro, ele é imenso, porque ele tem uma parte subterrânea, assim como as minas. Quando uma mina é aberta a dinamite, cava-se uma profundidade de mais de 50 metros. Tem mina que fica numa profundidade de 340 metros, ou pelo menos ficava quando ela possuía ouro. E isso não é bom, isso é uma fragilidade da crosta terrestre. Com licença. E o ouro está sob a influência direta do Sol, daí a sua coloração, porque o planeta costuma imprimir no seu representante aqui, terreno ou de outros orbes, a sua marca colorida, a marca do seu principal raio. O principal raio do Sol é o amarelo e o laranja. Então o ouro ele tende para essas cores. É a cor dos nascidos sob o signo do Leão. O signo do Leão recebe influência direta do planeta Sol. E como são essas pessoas? São líderes, são alegres, sobretudo leais, fraternas. Mas tudo que tem um lado bom também tem o lado que precisa não ser descuidado. Eles precisam estar vigilantes quanto ao orgulho pessoal, contra o ímpeto e quanto à agressividade. Isso também nós temos que trazer a público. E a astrologia, a astronomia, hoje a astrologia era ligada à medicina em tempos primevos. Hoje não é mais, porque houve uma dissecação do conhecimento que era em bloco. Mas o que é astrologia? É o desenho que se está no céu, que está no firmamento, na hora em que o indivíduo chora ao nascer. É isso que é o signo, o sinal. E esse sinal é um sinal geométrico. E a geometria, ela é divina. Ela forma, como que eu digo, matrizes, moldes para determinados raios. Por que a viciação qualquer de cigarro, a droga é difícil, a gula, a alimentação carnívora é difícil de ser erradicada? Porque na hora que determinados indivíduos nasceram, era o desenho de Plutão, de Netuno e Urano, que rege o signo de Peixes, e que regem esse raio da leveza, vamos dizer assim, quando essa leveza é muito inconsequente, porque como eu estou dizendo, há as qualidades boas, como no caso do alumínio, que é regido por Urano e é regido por Netuno, são indivíduos que buscam sempre estar à frente no melhor, levando o melhor. Não são egoístas, mas são indivíduos que tanto buscando o melhor, querendo o melhor, querendo penetrar em reinos divinos, e isso é um trabalho de iniciação de longos anos, pode enveredar para o caminho mais fácil dos alucinógenos. Entende o que eu estou falando? Então, nós devemos ter em mente qual era o desenho quando ele nasceu. Era em Peixes
em Aquário. Então tem o lado bom, do lado religioso, místico, compassivo, fraterno, e tem o lado da impaciência de buscar o divino, o sublime, antes de vencer o karma, porque ele está numa roda, na roda de Sansara, então ele tem que ir aos passos. Agora, voltando ao signo de Leão, eu dei um salto aqui, porque eu falei que Leão, as pessoas são fortes, leais, combativas, mas pode cair no oposto, da agressividade, do egoísmo, da autoestima exagerada. Eu quero dizer agora, e agora serve para todo mineral e metal, que o ramo da cura que mais se assenta de acordo com a energia oculta dos minerais e metais é a homeopatia. Mas no caso da alopatia, ela é muito empregada também, principalmente em casos de depressão e algum desarranjo do sistema nervoso. Eu reafirmo que não estou reinventando a roda nem prescrevendo remédios. Isso é uma conversa para médicos e eu não sou médica. Mas esgotado a fala sobre o metal ouro, as pessoas de ouro, para que serve o ouro, falta só falar que as avós antigas da Holanda, muito antigas, elas aconselhavam as netas, os filhos, a usarem adornos de ouro, a massagear focos doloridos com barrinhas de ouro ou mesmo joias. Então o ouro era muito usado em casos de dor, em massagens. E adorno mesmo. As moças holandesas teciam tranças e enfeitavam com filigrana. Por falar em filigrana, é uma prova da resistência e da força do ouro. Porque se o ouro for amassado, batido, 1 grama de ouro produz 35 quilômetros de filigrana, que é um material também que ainda é ouro, só que um ouro já mais leve, mais estreito. Bom, então agora eu acho que nós falamos do ouro, vamos falar então do que combina com ele também, a prata. Então, se o ouro está sob a influência do Sol, a prata está sob a influência da Lua. E veja bem o que eu vou dizer aqui. Todos os viventes, até 5 anos de idade, de qualquer reino, está sob a influência direta da Lua, que é o metal que rege a prata. Então, o que era costume também lá na antiguidade passada, que nem eu própria alcancei, as avós presentearem seus netos, seus bebezinhos, com talheres de prata. Por quê? Porque essa energia, que é uma energia lunar, fria, yang, yin, a do ouro é yang, é uma energia que diz respeito a qualquer processo de nutrição, de crescimento, de alimentação e fecundação. Está sob a ação da influência oculta da prata e da lua. Então elas acreditavam, as avózinhas, que o metal favoreceria o crescimento dos seus bebês. Esses conhecimentos se perderam. E também era uso entre elas a massagem com plaquinhas de prata, de locais onde havia dor, onde havia inchaço, mas conhecimento também que ficou antigo. Hoje a prata é usada na cura como principalmente homeopatia, em problemas digestivos, em problemas também de depressão, e melhor para falar sobre isso é o médico homeopata. Veja bem como as coisas têm que ser multidisciplinares. As pessoas que procurei para conversar comigo sobre esses assuntos, quando eu digo comigo é com vocês também, se negaram, acharam que não era tempo, ou ficaram até meio tímidas de se posicionar quanto a essas coisas. Mas os tempos eu acho que são esses mesmos. Bom, falei sobre a lua, de característica fria, yin, feminina. O arquétipo feminino é lunar. A lua já é um arquétipo feminino e a prata também. E eu esclareço aqui nessa fala que a simples presença de pedras comuns, dessas de decoração em paredes,
já transmuta a energia. Reparem, por favor, numa parede decorada com pedra natural. Vocês vão notar a imagem esculpida nessas pedras dos antigos moradores das pedreiras. São carinhas muito toscas, bicho, como se tivesse retratado ali os elementais que um dia habitaram essas rochas e que deixaram ali suas marcas. Mesmo a madeira tombada pelos anos ou ruída por alguma praga que tenha caído, ela guarda em si esses desenhos. Ainda quero fotografar, ainda pedir ou eu mesma pintar esses desenhos. Não são desenhos harmoniosos, mas são desenhos vivos, semelhantes inclusive à nossa forma humana. Muito que bem, então eu já falei do ouro, da prata. E as pessoas de prata como seriam? Românticas como a lua, adaptáveis, calmas, mas podem no lado reverso se tornarem apáticas. Aí se elas forem para o lado da energia oculta, de algum mineral ou metal de natureza yin e lunar, vai ser tratada com a mesma substância, só que em dosagem diluída na quantidade certa. Estou enfatizando isso para dizer que essa busca por esse novo paradigma social inclui um paradigma de medicina, de cura, e tem que ser uma fala conjunta. E quando eu digo fala, não estou falando uma fala como a minha, estou falando em pesquisa, em conhecimento científico. Bom, falamos dos metais preciosos, do ouro, da prata, falamos das pessoas de ouro, das pessoas de prata, falamos das propriedades curativas do ouro e da prata no sentido oculto da energia. Nós vamos agora começar a discorrer um pouquinho sobre o alumínio. Eu estou fornecendo uma síntese muito rápida do assunto para não cansar, porque se trata de um vídeo. Mas quem gostar desse assunto vai pesquisar em Melle Wildert, que é uma ocultista esoterista holandesa do século XX. E também vai ter oportunidade de pesquisar no nosso livro, que não demora muito, já estará aí a público para quem quiser adquirir. Está na sua fase final. Mas vamos então começar falando do alumínio. O alumínio hoje, ele por ser barato, ele entra na fabricação de qualquer coisa, de panela, avião e carro. Claro, em alguma das partes, né, gente? Muito que bem, então eu vou começar com uma lenda. Napoleão III gostava muito de visitar exposições de arte. E um dia, ele visitou uma exposição em que havia um espelho confeccionado de alumínio. Não quebrava naturalmente, totalmente transparente, bonito. Ele quis mais informações e a pessoa que era curadora da exposição conversou com ele sobre o minério denominado alumínio, que era encontrado em certas regiões, não era muito difícil a extração e que era um material que, assim, que seria nos próximos séculos se tornado popular. Era um homem muito prático, Napoleão III. Ele quis logo saber se esse alumínio ele conseguiria modernizar o seu exército no tocante a armas. Ele ficou sabendo que sim. Então o que ele fez? Fez vir das regiões próprias, porque em Paris não havia, uma baixela de alumínio, esplendorosa, brilhante, de talher a pratos, tigelas, terrinas, facas, e reservou aquilo para grandes jantares, para receber estadistas. E chegou lá um estadista, um outro rei da África, onde o alumínio era desconhecido. E ao usar os talheres, os vasilhames, as baixelas, ele notou a leveza e o brilho, ele ficou encantado. Napoleão o presenteou
Ele, por sua vez, levou esse conhecimento para o reino dele, se interessou pelo metal. Os empresários, os fabricantes, os industriais, enfim, os industriais também se interessaram pelo metal, pelo artefato de alumínio. Em consequência, o alumínio chegou até nós. Só que na confecção com o alumínio, o próprio trabalho com o alumínio em si, exala um pó, que também é metal, chamado flúor. E aí, aquilo lá, né, que a gente vem falando, a educação cósmica tem que ser pensada historicamente. Eu descobri o alumínio. Para que ele serve? Para baratear o preço de uma porção de coisas que pode ser fabricado com ele. Mas os rejeitos, que tudo tem um rejeito. Vamos despejar nos rios, nos mares. E assim tem feito com muita coisa até hoje, não digo com flúor. Mas aí começou, na Nova Zelândia, por exemplo, as chaminés que exalavam esse pó, o flúor. O que acontecia? Envenenava as pastagens. Na Rússia também aconteceu isso. Morreu o gado que não morreu e que produzia leite, o leite se tornou inservível. Então os governos pensaram onde usar esse flúor. Se constituiu até uma comissão. Aí, acidentalmente, porque era uma comissão multidisciplinar, a parte de odontologia falou, olha, o esmalte dos dentes é constituído de flúor, de uma camada discreta de flúor. Será que, se nós não aumentarmos essa camada de flúor, o dente vai ficar mais resistente? E milhões foram empregados, milhões financeiros foram empregados em custear o flúor para ser usado no abastecimento de água. Por 3 anos, a cárie diminuiu no grupo testado. Depois de 3 anos, os dentes estavam imprestáveis. Concluíram então que o flúor não é benéfico. Aí os estudos continuaram com o reino animal, que sempre esteve também à disposição do homem até na morte. Testaram em camundongos, sãos, um grupo de acompanhamento de camundongos sãos, e outro grupo que usava na sua alimentação água com o flúor. Eles desenvolveram doenças mais variadas com predominância no câncer. Então, a Amelia Udert, em quem eu estou baseando fundamentalmente para conversar sobre os minerais metais, o que ela diz? Ela diz que esses 2 relatórios provaram que o flúor é maléfico e foram apresentados no país que, na época, mais desenvolvia estudos sobre o flúor e também usava muito isso. E lá ficaram nas gavetas do governo. Eu acho que sobre o alumínio eu tinha que falar isso, o uso que ele faz. Então, e as pessoas sobre o alumínio, eu já falei, está na regência de Urano, Netuno, e essa regência também dessa energia oculta alcança as pessoas, eu também falei, as tornam leves, vanguardeiras, místicas, buscando o sobrenatural, que elas presentem ser um mundo melhor. E falei do oposto, que o leve pode descambar em leviandade, elas serem seguidoras de Messias, nem sempre recomendáveis. Então agora eu vou falar das pessoas de ferro. Vocês ouviram a expressão, né? Fulano é de ferro, significa que ele é forte. Porque realmente, onde há ferro, haverá vida. Então vamos começar também com uma lenda. Porque uma coisa que eu já descobri nesses estudos esotéricos é que as lendas, elas revelam algum lado oculto.
Elas revelam se for buscada a revelação, senão elas escondem um lado oculto. Então, ouviram falar da história, eu não sei se é Andersen que criou, é um escritor infantil, de contos de fada, melhor, de Elisa e seus 12 irmãos, que tiveram que vestir, foram encantados por uma fada má. Vou resumir a história. Foram encantados, viraram cisnes, 12 cisnes, passando fome, frio, não parava dentro de casa da Elisa, que ela reservou uma dependência para eles. Foi uma maldição, uma transformação de um corpo hominal num corpo de ave, animal. Aí, depois de muito procurar, de muito consultar fadas, naquele tempo falava-se com fadas, é uma história, viu, gente? Foi aconselhado por uma fada boa que a Elisa tecesse com a urtiga uma planta de ferro. É uma planta espinhosa que queima camisas para seus irmãos. Aí ela falou, mas eles vão morrer com o calor da urtiga. A fada boa respondeu, não, a urtiga vai absorver o calor mau e eles vão ficar libertos. Assim ela fez, demorou anos, porque ela própria tinha que ter muito cuidado para não tocar com as mãos descobertas a urtiga. E ela conseguiu que os 12 cisnes vestissem a roupinha de urtiga e o encanto foi quebrado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a urtiga ela tem muito ferro, e onde há ferro há vida. Então, o encantamento se desfez, na verdade, pela quantidade de ferro projetado nos corpos dos gansos, das aves, em que foram transformadas os irmãos de Elisa. Então, as pessoas de ferro, elas têm assim a cor do planeta que rege o ferro, que é o planeta Marte. Elas são ruivas, porque se elas forem morenas, ela tem um moreno acobreado, é a cor do ruivo, de cabelo ruivo. Pode ser até que saia sarda conforme a pele, um sinal da forte influência de Marte que rege o planeta Escorpião, por exemplo, e rege também o planeta de Áries, porque o planeta de Escorpião é regido por Marte, que lhe dá combatividade, que lhe dá força, e por Plutão, que lhe dá a intuição das profundezas, que dá a intuição sobre até as trevas. E voltando, e a cura através da energia oculta do ferro? Está na homeopatia através do ferro, está também nas massagens com barrinhas de ferro. Mas cuidado, massagem é coisa que tem que saber a direção certa de meridianos do corpo etérico e de sistema vascular arterial do corpo físico. Não vamos saindo aí fazendo massagem porque não dá certo. Pode ser também mergulhado ferro em água. Era costume também, ainda alcancei esse costume, de ficar nos potes de água, de barro, a água da fonte e um pedacinho de ferro, para evitar anemia ou ajudar a curar anemia. Assim também como a prata em água, também ela leva a combater a insônia, evitar a insônia. E eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Eu agradeço a atenção, recomendo a leitura do Ramacharaka, recomendo a leitura da Amélia Uidert e daqui a uns tempos eu recomendo a leitura do meu livro também. Obrigada pela atenção, gratidão sempre.